Hoje é segunda-feira, 27 de fevereiro. Eu sou o Hildeberto, vulgo Paraíba, Pará para os íntimos, aqui em nome do Fórum Acidente de Trabalho. A gente tem a honra de estar recebendo aqui em Botucatu hoje o José Augusto Pina, né? O Pina, professor. Eu vou pedir que o Pina se apresente Pina por Pina, né? A gente vai fazer um bate-papo hoje aqui para ter esse registro depois no canal YouTube do Fórum, né? Então, vai ser um bate-papo informal. Pina, eu queria que você ficasse bem, fique à vontade, se precisar interromper a qualquer momento, fazer algum comentário, algum parênteses, fique à vontade e a gente vai conduzindo uma conversa. Tem alguns temas que a gente já conversou aqui. Você vai falar de samba com a gente, samba e luta de trabalhadores pela saúde, né? Defesa da vida, e também dessa ação dos trabalhadores em defesa de sua saúde. Mas para a gente começar a conversa, eu queria que você se apresentasse. Então, Pina por Pina, como você prefere se apresentar. Obrigado, Pará, né? Os íntimos, então, vou me colocar nessa categoria, né? Obrigado pelo convite, aos ouvintes, às pessoas que vão estar assistindo aí, e aos colegas do Fórum Sem Trabalho. É um desafio, né? Você se apresentar não é uma coisa simples, né? Como geralmente a gente pergunta para um trabalhador como é que ele realiza o trabalho, em geral ele vai descrever as formas mais prescritiva, né? Ou seja, normativa. Então, eu um pouco vou fazer quase que o mesmo, ao me identificar, digamos, que eu me apresentar. Bom, eu estou pesquisador na Fundação Oswaldo Cruz, na Escola Nacional de Saúde Pública, a ENSP, e dentro da escola no Centro de Estudos da Saúde do Trabalhador e Ecologia Humana, o SEST, né? Minha formação é nas ciências sociais, né, e na saúde pública, né? Bom, tenho realizado pesquisas, né, com alguns temas, em particular a questão da intensificação do trabalho, a luta dos trabalhadores pela saúde, a discussão das ações coletivas e sindicais em saúde, né? Realizamos com outros colegas também uma pesquisa sobre a questão da música popular brasileira, né? Na verdade, o trabalho e a saúde na música popular brasileira, com destaque para o samba, né? E temos, né, nos últimos anos, desenvolvido um trabalho que a gente formalmente chamou e depois isso se colocou no nome, né, do grupo, né, de uma rede de pesquisa em saúde do trabalhador, mas com foco na construção compartilhada do conhecimento e intervenção entre trabalhadores, profissionais de saúde e pesquisadores, estudantes, né? Inclusive nesta ordem, os trabalhadores no primeiro, né, plano, né? E um pouco vocês vão poder conhecer um pouco mais a partir da nossa conversa, né, aqui. Que ótimo. Eu acho que talvez eu podia primeiro te perguntar, se na ordem você prefere começar falando, por exemplo, desse trabalho com a música, com o samba, ou você prefere deixar esse tema mais para o final, ou se a gente termina com você falando sobre esse tema da rede
de pesquisa que você estava comentando por último aí. Como você achar melhor. Então, a gente pode ir atravessando, digamos assim, não podemos atravessar o samba, mas podemos atravessar os temas, né? Um ou outro. Tá, é uma conversa interativa. Bom, eu queria então que primeiro você comentasse, você já te ouvi falando um pouco, eu li alguma coisa do que você escreveu, mas você me falou que a publicação que a gente tinha visto era muito restrita, acho que numa contribuição do samba, né, e não da música. Enfim, o trabalho foi muito mais amplo, né, esse trabalho que vocês fizeram com a música, a saúde. O que foi isso? Como é que seria, você acha que seriam as principais questões a destacar? E já aproveitar de que você recomendasse para os nossos, o pessoal que vai assistir depois isso aqui, onde acham esse material, tanto o escrito como, o que é melhor ainda, né, o que está gravado desse registro das músicas. Isso foi uma pesquisa, uma iniciativa de 2006, 2007, que a gente desenvolveu lá pelo SEST, né, lá na ENSP, na Fiocruz, com um grupo, né? Teve até a coordenação da professora colega lá, Rita Matos, mas com Eduardo Stotz, Marisa Almeida, Maria Vicência, e o João Matos, um grupo que buscou discutir as questões do trabalho e da saúde, a presença, né, dessa discussão entre o trabalho e a saúde na música popular brasileira, mas com destaque para o samba, né, mas também com outros gêneros musicais, né. A iniciativa, ela partiu até, vamos dizer assim, dos processos de formação, né, em saúde do trabalhador, né. Quando a gente viu, já estava inserindo um pouco a música nos processos formativos, especialmente nas aulas, né, e vi como isso era importante no sentido de sensibilizar os alunos, né, muitos profissionais de saúde, outros recém-formados, né, para o tema, né, à medida que e de uma forma lúdica, né, como o próprio conhecimento, né, colocado nas canções, né, poderia trazer esses temas e abrir para um aprofundamento, né, da discussão das relações entre trabalho e saúde. Então ele iniciou um pouco aí. Foi uma pesquisa grande, extensa. Nós fizemos a seleção, e isso foi duro, porque levantamos uma infinidade de canções, selecionamos no projeto, né, no desenvolvimento da pesquisa, 40 canções, né, tematizamos em 5 temas, um primeiro, saúde pública, um outro, processo de trabalho e saúde, um outro tema, o trabalho rural, o outro, mulher e trabalho, e um quinto foi o próprio sambista como um profissional, né, como um trabalhador, né, que também aparece nas canções, na música, né, ou seja, a autorretratação ali, né, dos compositores e a defesa deles como um trabalhador, como um profissional. O samba, né, como diversos gêneros musicais, né, mas o samba ele nasce quase com o rádio, né, no final da primeira década. O rádio está surgindo também nos anos 20, mas vai se difundir principalmente nos anos 30, e o samba, né, no momento também que o samba vai se difundir. É claro que
isso aí há uma contradição, porque à medida que o rádio vai ser também por ele que as músicas, as canções vão chegar ao grande público, né? Diferentemente da música mais tradicional, da música, vamos dizer assim, ou da música caipira, né? ou do próprio samba inicialmente, né? De outros gêneros que você falava para o seu grupo, falava diretamente, o compositor diretamente com o seu grupo social, né? Com a população local, na periferia, nas favelas, né? E sem a intermediação, né, dessa indústria cultural, fonográfica, né? Mas ele preserva muito, né, dessa relação direta com o público. Então ele vai tratando, né, da vida, do trabalho, do sofrimento, do amor, né, das perdas, né? Ou seja, tudo que aparece na vida das pessoas e dos trabalhadores, né? Então tem muito do que você fez referência, né? Tem publicado como um artigo na Interface, né? Um dos temas é o processo de trabalho, né? Os outros estão disponíveis, né? A pesquisa como um todo está disponível na Arca, só basta buscar o trabalho e a saúde na música popular brasileira e encontrará a pesquisa toda, né? Nossa iniciativa tem sido, a ideia inicial foi de produzir um CD, como já passou, vamos dizer assim, o tempo dessa mídia, né, desse formato, mas nós fizemos que pudesse migrar para a linguagem no HTML, né? Então, está sendo viabilizado alguns problemas técnicos aí para poder colocar numa página, possivelmente na página lá da escola ou da página do SEST. Então, esperamos que em breve isso esteja disponível, né, para consulta. Ali tem esses temas, tem uma compreensão histórica, digamos assim, né, ou seja, um panorama da história política e social do Brasil, muito brevemente, né, no século XX, focada no século XX, e cada tema tem um grupo de verbetes, né, que foi desenvolvido também, interativo, com vários hiperlinks, né, que vão estar disponíveis, então cada um pode ir clicando e acessando verbetes, acessando a letra completa das canções, um trechinho da música, né? Tudo isso vai estar disponível, né? Esperamos em breve que possa ter. O texto do projeto, dos resultados da pesquisa já está disponível, né? Bom, nós temos utilizado esse material, pelo menos eu utilizo, né, nas aulas, continuamos utilizando nas aulas. E passa a ser bem interessante, né, bem receptivo pelos alunos. Como eu digo para os alunos, já te falei, se os alunos não gostarem do tema da discussão da aula, vão gostar das músicas. Então, isso já tem um ganho. E acho que vocês, tendo acesso, vão gostar. Acho que isso pode ser muito explorado, quer dizer, também como a poesia, ou documentários, filmes, né? Filmes, vários colegas já utilizam, tem projetos, né? Utilizam filmes, documentários, também como processo formativo, nos processos de pesquisa, são resultados de projetos de pesquisa, né? Então, acho que isso, e cada vez mais é importante essa interface com a arte. É o que, inclusive, também nós continuamos de fazer no próprio livro, né, que publicamos recentemente da Rede, essa interface também da arte. A arte também é uma forma de produção de conhecimento, né? Aproveitar só fazer um registro, você citou outras pessoas que trabalham com o tema da arte, do cinema. Eu, aqui na Unesp, né, não aqui em Botucatu, mas nós somos uma universidade espalhada pelo Estado,
Aí nós temos o colega Giovanni, né, Giovanni Alves, que tinha um projeto chamado Tela Crítica. Fica só esse registro aqui, também uma sugestão para quem queira conhecer esse trabalho. Tem um belo trabalho de análise de obras do cinema, principalmente, aí, dialogando com a sociologia. Mas eu queria aproveitar e lembrar, né, que em tempos de pandemia, nas conversas que nós tivemos antes, você até lembrou uma música que foi gravada, acho que pelo coral da ESP, né, sobre a vacina obrigatória, né, que era uma sátira lá do começo do século XX. Isso. E eu queria te pedir para lembrar, se você gostaria de destacar algumas dessas obras que vocês trabalharam nesses 5 temas aí. Tá. Sim, a vacina obrigatória é uma canção do final de 1904, uma crítica social a partir lá da revolta da vacina, né? A revolta da vacina ocorreu no Rio de Janeiro, na área central ali do Rio de Janeiro, e no final de 1904, novembro de 1904. Foi uma revolta contra as marcas, né, das intervenções autoritárias, né, das intervenções sanitárias autoritárias, né, mas que tinha também todo um contexto social em volta, né? O centro do Rio, a área portuária, ali a região portuária, né, na praça, que é hoje ali a Praça Mauá, vivia desde ali várias intervenções, né, e de tentativa de modernização do centro do Rio, né, como se transformasse numa Paris, né, e alargamento das ruas, expulsão da população pobre, né, daquelas regiões, dos cortiços, né. Então foi todo esse contexto, né, onde estava inserido a revolta da vacina. E a canção também, ela é de um autor desconhecido, né, não se tem o registro, as indicações de que foi um sucesso no carnaval seguinte, né, e era uma crítica, e é uma crítica à ideia de que, vamos dizer assim, para a época, né, para aquelas condições, é importante a gente discutir os momentos, né? Assim, era uma crítica assim, à ideia de que a ciência tudo pode, né? A ideia de progresso, né? A ideia de progresso que a virada para o século XX, né, trazia, né? Então, um progresso que, vamos dizer assim, reproduz as contradições, né? Com modernização, mas que não inclui, que não transforma, né? Ou seja, que exclui as populações pobres do centro da cidade. Elas não estão envolvidas nessa ideia de modernização, elas são excluídas para a periferia, para os morros, que sem condições sanitárias, né? Ali também a brutalidade, a polícia entrava nas casas com o pé na porta da população, era um atentado aos valores, né, e à moral da população, porque expunha partes que na época ninguém saía com as mulheres, com o ombro, por exemplo, sem estar coberto, né? Então, tudo isso, vamos dizer assim, foi o contexto, né, e as condições em que se deu isso. Mas a letra é muito... O coral da Fiocruz gravou, né, bem antes. É claro que é importante fazer um parêntese, que não é uma recusa em si, né, à ciência, mas ao tipo de intervenção baseada numa determinada visão e entendimento de ciência, principalmente uma visão positivista, né, que não inclui, digamos assim, os trabalhadores, a população na participação daquilo, né. É importante ter esse registro,
né? Porque o contexto hoje pode levar e pode dar brecha a tentar se apropriar, digamos disso. Tempos negacionistas. Isso, né? Tanto é que a canção que a gente incorpora é a versão, inclusive, gravada pelo coral da Fiocruz, e que gravou isso bem antes, né? Bem antes dos tempos que nós estamos. Então, quer dizer, uma instituição de ciência que grava, que tem um coral que só é formado por trabalhadores, por estudantes, né? Por seus próprios profissionais, né? Que gravaram, inclusive tem um CD muito antigo, digamos assim, essa gravação pelo coral. Tem outras canções do próprio coral, Rato, que é um que faz referência também ao combate à peste bubônica, também processos desse período, né? Foi uma música gravada uma década depois, surgiu uma década depois. Tem várias outras, essas canções estão no tema de saúde pública, por exemplo, né? Tem uma polêmica, o início de uma polêmica entre o Wilson Batista e o Noel Rosa, talvez a polêmica mais famosa na música, em particular no samba, com certeza, pelo menos que ganhou mais visibilidade. Tem canções do período do Estado Novo, né? Onde ali se fazia a apologia ao trabalho, né? A apologia e a censura proibia que se saíssem sambas que criticassem e fizessem referência à vadiagem, né? À malandragem, né? A polêmica do Wilson Batista com o Noel Rosa, embora os dois sejam malandros, mas tem a ver um pouco, passa por aí, pela discussão entre malandragem e trabalho, ou reconhecimento do profissional, né? E o reconhecimento particular ali do samba, né? Então tem buscando outros gêneros, tem Samarica Parteira, né? Na gravação do Luiz Gonzaga, né? Então, que é muito... E há uma discussão, uma apropriação e a busca do entendimento em relação a essas questões do trabalho e à saúde que vão permeando, né, a inclusão, tanto a seleção como a discussão a partir dessas canções, né? Eu queria reforçar só para quem vê essa parte da conversa aqui, procure ouvir pelo menos as 40 músicas que foram selecionadas para o estudo, mas o texto vai dar mais dicas nessa linha aí. Muito bom. E acho muito pertinente essa forma como você abordou a vacina obrigatória, né, resgatando esse contexto e as preocupações com um tipo de ciência a ser feita que valorize o resgate, né, não só os saberes dos trabalhadores, mas também o seu protagonismo nesse processo. Só um parênteses, me permita, é que 100 anos depois, um pouco mais de 100 anos, nós tivemos uma revolta às avessas, ou seja, já agora em 2009, com o aparecimento de alguns casos de febre amarela no sul da Bahia, nós tivemos uma revolta da população com uma dimensão menor, pedindo a vacinação, né? Ou seja, é claro que isso mudou, no caso do Brasil, com o advento do Programa Nacional de Imunização, a mobilização em relação às mulheres, né? Que é decisivo nesse processo, né? Então, toda a mobilização, e que o próprio Programa Nacional de Imunização, ele surge dos protestos sociais, das condições sanitárias que o desenvolvimento, né, econômico e social no Brasil se deu, né, no avanço, né, da industrialização para o Sudeste e mantendo-se, degradando cada vez mais aquelas condições sanitárias onde se trabalhava e se vivia, né? E ali surgem várias epidemias, né? No início dos anos 70, epidemia de meningite,
né? E aí a resposta, né, pelos governos militares na época foi o Programa Nacional de Imunização. E a partir dali vai mudando, né, também a compreensão e entendimento da população, a ponto de que em 2009 se surge protesto no sentido da população reivindicando a vacina, né, a vacina da febre amarela. Eu não tinha lembrança desse registro, desse protesto. Que bom que você resgatou aí para a gente. Eu queria te pedir, olha, fica à vontade depois, se lembrar inclusive se quiser cantar algum samba, pode interromper e cantar aí, mas vamos mudar então. Queria te pedir, desses temas que você tem trabalhado, você comentou um deles, esse enfrentamento operário, as estratégias de intensificação do trabalho. Você quer falar um pouco sobre esse tema, sobre essa questão da própria saúde, né, nas lutas, o tema da saúde nas lutas dos trabalhadores e como essas coisas estão interligadas, né? A intensificação trazendo mudanças no perfil epidemiológico das populações trabalhadoras e novos desafios para a luta, como tem. A intensificação do trabalho, ela emerge, né, com o próprio capitalismo, né? Então ela não é um tema novo, ela tem contornos, né, características que vão estar relacionadas a cada momento dos processos produtivos e de trabalho, né? E dos próprios contextos de enfrentamentos, né, dos trabalhadores e do que resulta disso, que são políticas estatais, né, que podem assumir diferentes matizes, né, intervenções, ou seja... Eu gosto de uma expressão que alguns autores usavam, de esse esforço do capitalismo de reduzir os poros Sim. na jornada de trabalho, quer dizer, não pode ficar momento... O Marx no Capital chamou de átomos de sangue, né? Ou seja, porque são, e se a gente for entrar na discussão da engenharia de produção, ela está preocupada com centésimos, milésimos de segundos, né? Por cada operação, por cada atividade, por cada micro tarefa, né, ali realizada, né? Estão preocupados em ganhos no detalhe, ou seja, de enfrentar porosidade, né, da jornada, a porosidade do trabalho, né? E a intensificação do trabalho, né, na realidade é um processo global, né? E que a indústria tem um papel, inclusive, de inserir uma série de modelos, né, modelos não só produtivos, mas de gestão da força de trabalho, e que muitos se disseminam, né, por diferentes setores, né, inclusive de serviços, né? Os setores de serviços hoje, em diferentes áreas, também estão envolvidos em métricas de produtividade, né, em metas, estabelecer metas, uma característica que inserida, digamos assim, há muito tempo na indústria, né? Então, a intensificação, ela está relacionada com todas as dimensões do processo de trabalho, né? Com todas as dimensões. Não existe uma dimensão que possa ser excluída, digamos assim, da intensificação, né? Tanto no sentido de intensificar ou no sentido de proteger, né? Então, podem ter matizes diferentes. Ao mesmo tempo, não existe um único desfecho de saúde, né? Ou seja, a intensificação, ela pode provocar acidentes, né, adoecimento, sofrimento, queixas de mal-estar, né, sofrimentos difusos, né, sofrimentos que se manifestam de diferentes maneiras, né, crise de choro, isolamento que pode ser manter o trabalhador dentro do seu grupo, dentro da sua equipe, onde ele dissimula, né, porque ele não pode manifestar
na medida que ali ele tem metas individuais, metas no grupo, por equipe, e que ele pode ser visto como um problema, então ele tem que dissimular o seu sofrimento que decorre do trabalho, ou decorre das relações da vida, né, em família, né, na vida em sociedade, né? Então, não há um único desfecho, né, em saúde as doenças cardiovasculares, do aparelho digestivo, já que há trabalhos com consumo enorme, por exemplo, de café, né? ou trabalhos que envolvem um tempo muito grande em jejum, né? Então, assim, são diferentes possibilidades de desfechos, imediatos ou não, né? Ou está ali em latência, que vai se manifestar muito tempo depois. Então, o que eu procurei desenvolver foi que a intensificação, por buscar, né, justamente se apropriar dos tempos que os trabalhadores buscam obter para si, ou seja, para poder respirar, aqueles momentos que ele procura ter, mesmo não só os momentos de pausa formal, definida na jornada, mas os momentos que ele procura respirar, ou seja, né, mesmo numa linha de montagem. Muitos trabalhadores não tem que ir ao banheiro, e eles aceleram o ritmo no seu posto para poder ir, voltar e não se atrasar muito, né? Então eles conseguem às vezes ganhar um tempo, pela experiência, pela manha, né? pela habilidade que desenvolveram, que desenvolvem, né? Individual e coletivamente, né? Não é um processo assim. Então, assim, a gerência, né, busca se apropriar desses tempos, né? Por isso que eu desenvolvi, a partir de uma contribuição crítica, inclusive no meio sindical americano, né, que cunharam o termo administração por estresse, né? Ou seja, o estresse como instrumento de gestão, né? E a administração por estresse busca exatamente isso, se apropriar dos tempos que os trabalhadores desenvolvem e ganham para si. E querem se apropriar, inclusive, daquela forma de fazer, né, para ver se podem ganhar em produtividade, né, ganhar, né, esses tempos. Ao mesmo tempo, eles buscam revelar os pontos gargalos no processo, né? Ou seja, tornar visível para a gerência aquilo que o trabalhador executa e onde há para eles problema, né? Então, à medida então há um constante conflito, né, entre, né, o interesse da gerência e a defesa que os trabalhadores desenvolvem, inclusive no sentido de ganhar tempo, se proteger, né? Então, o que está sendo em questão, o que está em questão ali, né, é a própria capacidade coletiva dos trabalhadores se defenderem, né, e se protegerem. A cabeça, por exemplo, da gerência é como se a intensificação fosse mantida constante durante toda a jornada, todos os minutos, todos os segundos. E não é assim. O trabalhador acelera, o trabalhador diminui, né? Então ele acelera às vezes para terminar o trabalho, aquele trabalho penoso, né? Ele quer terminar aquilo quanto antes, né? Se você tiver um olhar unicamente técnico, vai ver isso como uma ameaça à segurança. Isso é uma ameaça à segurança? Ela é uma ameaça à segurança. O trabalhador não sabe disso? Não, ele sabe disso. Ele sabe disso. Mas a ameaça também grande, maior, é aquele tipo de trabalho penoso, né? Onde ele está ali submetido, né? Então, assim, é importante esse olhar a partir dessas diferentes perspectivas, né? Isso. E sempre em diálogo. Sim. Sem conversar com os trabalhadores, esse sentido não iria emergir na discussão. Não iria. Então, é um olhar técnico pelo técnico, por uma norma, cega do contexto, das relações, né?
né, sem você se ver justamente do principal agente que está ali desenvolvendo suas atividades. Numa indústria aqui em Botucatu, a gente teve uma outra situação parecida, mas era, quando você lembrou dos pontos de gargalos que surgem, né? Como que eles vão conhecer. Esses incidentes, de lidar com essas situações, ajuda a enxergar esses pontos. A gente tinha um tipo de acidente, era uma linha com 20 estações de trabalho. E acontecia um acidente que a empresa não aceitava, não entendia, maluquice. Atribuía uma irracionalidade dos trabalhadores, que pessoas das estações mais finais, aqueles trabalhadores invadiam as estações anteriores para adiantar seu trabalho, muito em função dos gargalos. Sim. E porque sabia o seguinte, olha, se eu não for lá, vai sobrar para mim aqui no final do dia, ter que ficar aqui. Sim, e aí ele é exposto, né? Ele se expõe, quer dizer, está todo mundo olhando, né, para aquele posto, para aquele local e para aqueles trabalhadores. Né? Legal. Agora, eu queria destacar algumas questões no enfrentamento à intensificação, que nas condições que nós temos na atualidade. Uma das questões que marca, eu já falei, a administração por estresse, e ela está envolvida com avaliações de desempenho, está envolvida com os objetivos, no sentido das metas, né? E metas de produção, metas que envolvem, inclusive, redução de acidentes, né? As empresas, inclusive, estipulam, algumas delas, né, e estabelecem em acordos de participação nos lucros e resultados, né, metas de redução de absenteísmo, não só metas de produção, metas de qualidade, mas também metas de redução, às vezes, de acidentes, né, imputando, então, a responsabilidade aos próprios trabalhadores, né. Eu queria destacar a questão da PLR, porque a sua grande, imensa maioria, ela é condicionada a essas metas. Acho que era o Fadel que gostava de dizer, explode essa sigla aí. A PLR é a participação nos lucros e resultados, né? Então, pode ter outros nomes, outras siglas e tal, mas em geral compreensível, né? Então, você tem, em geral, isso condicionado a metas, né? E também você tem bônus mensal condicionado a metas, né? Então você tem... E essa é uma questão importante, porque como isso aparece? Isso já aparece em alguns acordos, né, coletivos, acordos no final dos anos 80, início dos anos 90 no Brasil, acordos em empresas dos setores dinâmicos, né, da economia, né, como nas montadoras, né, de automóveis, bem antes, inclusive, da primeira medida provisória de dezembro de 94, né, instituindo a PLR. Né? Então, isso já aparecia na prática de negociação entre empresas e trabalhadores. Mas vai se difundir enormemente, não apenas pela medida provisória, mas que, junto com o Plano Real, você teve a desindexação dos salários. Então, agora e até hoje, os trabalhadores têm, ano a ano, que lutar para repor a própria inflação. Antes, eles tinham isso assegurado. Eles lutavam para ter ganhos reais. Hoje, ele tem que lutar para repor as perdas pela inflação, né? Então, o Plano Real instituiu, né, isso, instituiu a PLR, ou seja, direcionando, né, a disputa, né, já que o salário está contido, né, direcionando para a PLR, como um atrativo no sentido, inclusive, de ser valores maiores, valores que ele vai receber em uma ou duas parcelas, em geral se recebe 2 parcelas ao ano, e os trabalhadores muitas vezes se contraem dívidas em relação para poder receber já a PLR, você já gastou aquele recurso. Então,
E as empresas sabem disso, né? E então ela surge nesse contexto, ela se dissemina principalmente na indústria, mas hoje generalizado, né? Condicionando as metas. Veja que todo o aspecto da remuneração, o que a gente na saúde do trabalhador pode achar como, isso aí é econômico, isso é luta econômica. Não, isso tem uma implicação direta com a saúde, né? Então, muitas vezes se faz um esqueminha, uma relação mais esquemática, não, o que é a luta econômica, o que é a luta específica da saúde. Não, mas a luta pelo salário, né? Ou ver como se tem a remuneração hoje dos trabalhadores, uma parte fixa, uma parte variável mensal, uma parte variável que é por parcelas, por 2 parcelas anuais. Isto tem uma implicação direta com o seu trabalho e com o processo de se desgastar e o processo de saúde e doença. Isso tem uma relação direta, já que as metas, e são cada vez metas abusivas, aliás, inclusive, vários acordos têm, se alcançar tanto é um valor tal, se alcançar tal um outro. Existem gradações, né, de remuneração, o que impele, né, aos trabalhadores a se mobilizarem e intensificarem eles próprios cada vez mais, né, o trabalho, e impele a concorrência entre os trabalhadores, impele a eles mesmos, trabalhadores, terem que, às vezes, vigiar o outro, no sentido Então, todo esse processo impacta, quebrando ali a unidade, né, de solidariedade coletiva entre os trabalhadores e, portanto, também trazendo um contexto onde implica o maior desgaste e acidentes, né, doenças, sofrimentos, né, exclusão, né, de trabalhadores, inclusive exclusão por trabalhadores estarem lesionados, né? Eu lembrei aqui, assim, recentemente, vendo uma das questões que a precarização traz também, seria, por exemplo, a gente podia pensar no aumento da carga de trabalho também pelo aumento da duração da jornada, né? Sim. E esse prolongamento, aí surgem alguns estudos explorando os impactos dessa extensão de jornada. E aí, no mundo lá de Taiwan, Japão, Coreia, eles cunharam uma expressão interessante para a gente, do ponto de vista da saúde, buscar esse reconhecimento. E a expressão é a carga de trabalho obviamente excessiva. E eles incluem isso, tanto uma referência a eventos traumáticos agudos que você possa ter vivido até um dia antes, por exemplo, de ter um AVC, um infarto do miocárdio. E essas são algumas das manifestações que passam a ser reconhecidas como relacionadas ao trabalho, mas também o aumento da jornada, por exemplo, na semana anterior ao evento. Se você teve mais de 60 horas além da jornada que seria normal de trabalho, para incluir nesse referencial. Essa discussão do ponto de corte é sempre uma discussão problemática, mas eles consideram também a duração ao longo do mês anterior ao evento, para justamente ajudar a facilitar uma decisão de reconhecimento do impacto de saúde como ligado ao trabalho, porque os impactos são múltiplos, né? E esse tipo de manifestação do AVC, do infarto, esse é o tipo que é mais, às vezes, a descompensação psíquica e que tem um reconhecimento imediato como relacionado ao trabalho, que ele poderia acontecer sem relação com o trabalho, mas é um desafio para a gente. Sim, bom, na pesquisa que eu fiz na montadora, eu tive vários relatos, né, relatos de casos de mal-estar no ônibus indo ao trabalho, ônibus dos fretados das empresas, né,
e isso é interessante, porque isso também é uma indicação, né? Porque muitos trabalhadores me relataram assim, não, tem momentos que eu não quero ir, né? Eu estou indo para o inferno, né? Então, assim, é um sofrimento enorme, então dá crises, né? E muitos chegam a ter que ir até a empresa, ser atendido no departamento médico, né? A questão é que entre os trabalhadores também eles têm, né? Eles sabem os casos de infarto de colegas, de outro, né? É claro que uns podem relacionar, né, ao trabalho, porque estão conhecendo ali, mas isso não fica claro, né? Mas há hoje muitos estudos que relacionam, né, o trabalho na relação com as doenças cardiovasculares, né, com infarto. Então, mas o que eu queria mencionar, e você puxou o tema da jornada, esse é um outro ponto importante, inclusive na relação com a PLR, porque muitos acordos de PLR inserem também contratações de jornadas adicionais ao longo do ano, né? Então, eles, no acordo, discutem um pacote enorme, né? Onde se busca colocar ali o número de jornadas aos sábados, domingos e feriados, né? Adicionais à jornada, que já é extensa, que já é enorme. Veja, nós estamos falando, a jornada no Brasil oficial é 44 horas, mas vamos dizer que boa parte dessas, em alguns locais, nessas empresas, são 40 horas, mas não em todas. Em várias, o Brasil é muito diferente, mesmo a indústria automobilística se disseminou por outras áreas, onde o patamar de conquistas é menor, então a jornada às vezes lá se mantém 44, 42, né? Mas nós estamos falando num 44 horas, que foi a mudança na Constituição, então estamos falando de mais de 30 anos, nós estamos falando de 35 anos, pelo menos, né? Onde 35 anos, onde a produtividade aumentou enormemente, onde a intensificação, né, se fala de produtividade, mas vamos falar baseada na intensificação do trabalho, onde a porosidade se reduziu enormemente, né? Então, a jornada de trabalho não é 40 horas, hoje é muito mais elevada, mais intensa do que 40 horas há 35 anos atrás, né? Além disso, se contrata jornadas adicionais, além disso, se tem banco de horas, porque onde você reduziu a jornada de trabalho para 40 horas, você simultaneamente introduziu o banco de horas, o que faz elevar essa jornada, né? Frutuar lá o sabor, vamos dizer assim, da dinâmica da produção. Num momento de alta produção, você tem a dificuldade de folgar, né? de usar o banco das horas positivas que você tem, né? Na linguagem lá, é quase que de uma conta, né? O que está de crédito, né? E débito, né? E quando você pode usar, em geral, são nos momentos de crise, onde você estar de licença no banco de horas é quase que um desespero, porque é ansiedade, é medo do desemprego, da demissão. Então, é assim que é gerido, né, esse sistema de banco de horas, né? Além disso, você tem em diferentes atividades, diferentes processos produtivos, empresas, você tem sobreaviso, você tem quem trabalha em turno, quem trabalha à noite, né? Se o turno é noturno, se há revezamento, né? Escalas de 12 por 36, que se disseminam cada vez mais, né? Em diferentes atividades produtivas, né? Pina, o que você tem visto agora da resistência dos trabalhadores contra esse processo? Assim, algum exemplo, algum tipo de experiência que consegue, vamos dizer assim, se contrapor, fazer força? A gente viveu
particularmente nesses últimos anos, um período horroroso em termos além desse avanço da própria forma de organização do processo do trabalho, de fragilização da capacidade de luta dos trabalhadores, do ponto de vista político também, né, no cenário macro, um cenário muito desfavorável. Mas a resistência sempre se expressa, né? Como que você... Há resistências, mas elas ainda permanecem pontuais, elas não conseguiram se disseminar, né? E há aí uma importância muito grande dos sindicatos e das centrais sindicais no sentido de disseminar essas resistências. Algumas resistências, eu vou falar das resistências abertas, aquelas que se tornam públicas, né? Sob a forma de manifestação, sob a forma de greves, né? Então, vou falar algumas um pouco antes, mas algumas recentes, atuais, até no período pandêmico. Em 2011, nós tivemos uma greve no Paraná, na Volkswagen, uma greve expressiva, e era justamente... Os trabalhadores entraram em greve contra a vinculação às metas da PLR e contra a inserção de jornadas adicionais, né? Ou seja, atacavam diretamente a política de gestão da empresa, né? Uma greve durou algumas semanas, né? E isso ficou... Não conseguiram, ou seja, a discussão não era do valor, a discussão era do fundamento que implicava a intensificação do trabalho dos operários, né? A vinculação às metas e às jornadas adicionais, né? As declarações até dos sindicalistas lá era de que isso comprometia a saúde, né, e a doença, né? Levava à doença, né? Então, mas isso pouco foi difundido entre os próprios trabalhadores, os sindicatos e as centrais que têm, né? Porque isso é um processo comum não a uma categoria, mas comum a diversos segmentos e categorias dos trabalhadores. Mais recentemente, nós tivemos a greve dos trabalhadores da GM, em São Caetano do Sul, isso no final, segundo semestre de 2021. Ali envolvia-se a questão do aumento salarial, mas era a recomposição pela inflação e aumento real, e aí nós ainda continuamos num período de inflação alta, né? Ou seja, de carestia alta, que tem um impacto muito maior para o salário dos trabalhadores, porque essa inflação tem um peso grande de alimentos e que consome a maior parte do salário dos trabalhadores, né? Então a inflação é muito desigual, né? De acordo com a renda dos trabalhadores, né? Os salários menores sofrem muito mais porque são consumidos em salários, né? E é aí, inclusive, que está um peso grande da inflação. Mas também tivemos a defesa de cláusula da estabilidade dos trabalhadores lesionados ali, porque a empresa queria reduzir, né, ou eliminar essa cláusula. E ali o trabalhador lesionado é a fratura aberta da intensificação, uma fratura exposta, né? Ou seja, né, se lesiona e se exclui, e busca se excluir, né, se eliminar, né? Ali é a fratura exposta, né, desse processo de intensificação, né? E também essa greve acabou ficando contida, né, na empresa. Mais recentemente ainda, em abril de 22, nós tivemos a greve dos operários da CSN, que começou por uma greve de dentro, uma greve dos trabalhadores dos andaimes, que foi setor por setor paralisando a empresa. Ora, estou falando de uma empresa de 13 mil trabalhadores, né? E que recuperou os símbolos da luta dos anos 80. Vocês foram fazer manifestações, as assembleias,
né, no monumento aos operários mortos, aos 3 operários mortos lá em 88, na histórica greve lá de 88. Né? Então, ali estavam não apenas as reivindicações salariais, mas o fim do banco de horas, né? Estava ali contido na reivindicação, na pauta construída pelos próprios trabalhadores, já que o sindicato lá se posicionou contrário, querendo assinar, mas foi constrangido, né, a ter que levar a Assembleia, e as Assembleias eram em votação em urna, Assembleias com 6.500 votantes, né, onde o resultado inicial era de 6.200 contrários e alguns pingados de votos a favor do acordo com a empresa, naqueles termos. Então, assim, e pouco foi difundido pela imprensa, mas pela própria mídia sindical. Então, essa é uma questão importante, onde os trabalhadores, essas resistências ainda elas permanecem pontual numa empresa, onde elas devem buscar se generalizar essas experiências de luta e lutas que estão partindo muitas das vezes dos próprios trabalhadores e que em geral partem deles e ora são acolhidas pela representação sindical, mas ora não. E mesmo quando são acolhidas, elas ainda pouco se generalizam, né, e se difundem principalmente pelas centrais sindicais, que têm esse papel e essa possibilidade, né. Isso são muito importantes porque elas estão trazendo pautas importantes para a luta coletiva. Fim do banco de horas, significa quase que falar em redução da jornada de trabalho, o fim, né, a eliminação de condicionamento de metas à PLR, que pode ser um passo no sentido de colocar no centro a própria luta pelo salário, pelo aumento salarial. Você ir aos poucos deslocando, tendo um peso menor a essas remunerações variáveis, condicionadas a metas, e passando a retomar no centro da luta no reajuste salarial. Isso tem uma implicação importantíssima do ponto de vista da saúde, de se defender, né? Isso não é como unicamente uma questão econômica, e questão econômica para os trabalhadores é questão de sobrevivência. Nós estamos falando da sua sobrevivência, né? Então, veja, isso é importante. O importante aprendizado que nós temos com os trabalhadores é que essas questões, o que eu estou colocando aqui, elas não brotam da minha imaginação ou de uma reflexão unicamente pela literatura. Elas brotam do conhecimento que os próprios trabalhadores estão, e como eles estão, como isso se coloca na pauta de suas reivindicações. Algumas se colocam principalmente nessas lutas. Então, o que eu estou colocando aqui, elas estão na pauta de reivindicações que emergem ainda pontualmente, mas que emergem como uma contradição, e quando a gente observa, elas não estão só ali naqueles trabalhadores que ora estão lutando, mas ora aparece na GM, ora aparece na CSN, ora aparece na Renault em agosto de 2020, vão aparecendo em diferentes pontos, em momentos também diversos, né? Mas se eles não forem organizados, sistematizados e buscar transpor o limite da luta local e da luta numa empresa, né, ou até numa luta apenas numa categoria, né, e se transformar numa luta generalizada entre os trabalhadores, porque é este processo que possibilita também, não apenas na negociação com as empresas, mas que permite também se transformarem em pautas junto ao Estado, por questões de direitos junto ao Estado. Quando isso se generaliza para o conjunto dos trabalhadores,
né, e se coloca como pauta para o Estado, ou seja, na negociação, então, com o Estado no sentido de se transformar em direito que não é mais particular de trabalhador numa empresa ou numa categoria, mas sim dos trabalhadores como um todo. Perfeito. Eu acho que esse ponto que você chegou nos permite propor uma transição para essa questão da própria maneira do pensar a ciência, do pensar a produção do conhecimento, que tem a ver com a questão da rede que você citou, né? E com essa, não sei se está correto a gente falar assim de um ressurgimento, porque lá no movimento operário, no modelo do operário italiano, essa ideia do protagonismo dos trabalhadores, né? A ideia do não delegar, né? A saúde, já estava posta, a ideia da validação consensual, e a gente vê hoje os modelos na ergologia surge a ideia de fazer ciência com 3 polos dialogando, então, tendo esse papel dos trabalhadores. Depois, no que a gente tem trabalhado aqui em Botucatu com o próprio laboratório de mudanças, também a ideia de agência, de protagonismo, de entender esse processo como um processo onde o trabalhador aprende e se desenvolve, ele está transformando o mundo, mas está se transformando, e toda a dificuldade. Eu queria que você comentasse um pouco essa experiência do pensar ciência, do pensar produção de conhecimento, reconhecendo esse protagonismo de trabalhadores e isso que você está inserido. Se quiser falar um pouco mais o que é a rede, como que ela está organizada, quem são os seus principais, vamos dizer assim, parceiros, né, de construção, inclusive nomeando os próprios, assim, grupos de trabalhadores com quem você está trabalhando, né? Bom, a saúde do trabalhador no Brasil, ela surge, você citou o modelo operário, é uma das influências, né, desse surgimento, e surge também com uma relação entre trabalhadores e técnicos, né? O DIESAT foi a expressão disso, né? A expressão antes mesmo da institucionalização da saúde do trabalhador, bem antes, né, da sua institucionalização, né? Isso é importante, né, ali. Então, ali traz, como todos, a participação dos trabalhadores. Mas a discussão da participação dos trabalhadores ainda, assim, é um termo geral, de diferentes interpretações, né? Por exemplo, as empresas também querem a participação dos trabalhadores, né? A participação produtiva, né? Incorporar a participação no sentido da sua produção, né? Os controles de qualidade já indicavam isso, né? Apresentar ideias, né? Sugerir reuniões, né, de equipes com a gerência, né? A apresentação de quais são os problemas, formas de fazer, né, que dão conta desses problemas. Então, as empresas já têm isso difundido, uma ideia de participação, uma ideia, inclusive, em alguns locais, levam a ideia de cogestão, né, dos processos de produção. A Alemanha tem isso desde 52, depois da guerra, e difundido ainda mais depois da crise dos anos 70, 73, 74, onde se disseminou mais. Não era só a crise econômica, mas também revoltas operárias e de trabalhadores que ocorreram nos anos 60, nos anos 70, revoltas grandes abertas ou revoltas como sobre a forma de absenteísmo, um absenteísmo enorme nos Estados Unidos nos anos 60. Então, são expressões de resistência, ainda que moleculares, Bom, então, as empresas têm estou falando principalmente as empresas do polo dinâmico, né, de ponta, né, isso porque é muito desigual, né, isso ao longo
do conjunto das empresas e da própria cadeia produtiva, né? A ideia de participação, como ela foi institucionalizada na saúde do trabalhador, remeteu quase à ideia do controle social, né? Mas essa é uma participação do ponto de vista também institucional e pelo Estado, né? Onde a ideia não só o controle social em saúde do trabalhador, é o controle social na própria saúde, né? Mas ali estão envolvidos relações com os profissionais de saúde e relações com gestores. Muitas das vezes, por mais que os gestores sejam minoritários, mas eles acabam tendo um poder muito efetivo e maior, né, na prática, né? E a ideia de incorporar, né, os trabalhadores, né, a participação, não apenas como participação, mas utilizando o termo que você mencionou para protagonismo, né, e na produção de conhecimento, porque são os protagonistas reconhecidos socialmente, né, na produção de conhecimento? Nós, os cientistas, os pesquisadores, né? Esses são, né, reconhecidos socialmente, né, como protagonistas, mas a ideia dos trabalhadores como portadores de conhecimento, e não apenas portadores, mas também produtores, construtores do conhecimento da sua ação, da sua prática, ela precisa ser recuperada, e ela está sendo por diferentes grupos, abordagens, né, mas ainda são periféricos dentro do conjunto da produção acadêmica, científica, né? Ela não é uma ideia como ideia nova, ela já surge com o próprio movimento dos trabalhadores. Vamos remontar ao século XIX, a Associação Internacional dos Trabalhadores, né, se buscava produzir também conhecimento sobre a sua ação, né, sobre os seus problemas, a própria enquete operária, né, produzida com 101 perguntas, não era uma enquete feita por pesquisadores que eram para ser aplicada por pesquisadores, era uma enquete produzida, digamos assim, pelo movimento operário, para ser desenvolvida pelos próprios trabalhadores, serem aplicados pelos próprios trabalhadores. E aí uma importância grande, o trabalho publicado pelo Júlio César em conjunto com o Marçal, né, que é resultado da dissertação do Júlio, recuperando a enquete operária do ponto de vista não apenas de pesquisa, mas do ponto de vista de formação, porque neste processo também se constrói, né, o que também você mencionou, um processo de formação dos próprios trabalhadores, né? Então, eu queria relatar que essa discussão ela não é nova, não é recente, mas é que ela tenha surgido até por grupos de pesquisadores com diferentes abordagens, né? Mas ela também é protagonizada pelos próprios trabalhadores, né? Bom, os trabalhadores, por que os trabalhadores são protagonistas do conhecimento? Porque muita gente pode reconhecer unicamente que eles são protagonistas da transformação, da intervenção, né? Mas essa intervenção ela é sustentada por um projeto então construído por cientistas engajados, comprometidos, ou cientistas de esquerda, como alguns podem nomear, né? E que os trabalhadores incorporam esse conhecimento, né? Então é quase como se tivesse uma divisão de trabalho, assim, quem conhece e quem faz, né? Né? Ou seja, os trabalhadores é que transformam, mas transformam orientado por quem conhece, ou seja, por quem produz o conhecimento, né? Mesmo que em diálogo às vezes com eles, né? Então essa é uma ideia que nós, por exemplo, também é importante, mas limitada, né? Ainda bastante limitada. E uma ideia que, de certa maneira,
predominou nos anos, em boa parte dos anos 70 e até do início dos anos 80, no mesmo momento quando está emergindo aqui no Brasil a saúde coletiva e na América Latina a medicina social, né? A medicina social latino-americana. Essa é uma ideia que ainda marca a ideia apenas da democratização da ciência, do conhecimento. Eu posso democratizá-la e vai ser apropriada, mas a técnica, os métodos, né, isso precisa de um domínio específico, e é verdade, precisa, mas vão ser produzidos por determinados agentes e vai ser disseminado, e os trabalhadores podem se apropriar, né, também de uma determinada ciência. Essa é uma ideia que eu digo ainda limitada, porque ela mantém essa divisão social do trabalho. Mas por que, e aí a questão, por que considerar o conhecimento dos trabalhadores? Eu quero dizer, isso não é uma questão, sim, nova, e a gente recupera também uma série de valorosos pesquisadores da medicina social latino-americana, aqui no Brasil. A Leni, por exemplo, a Leni Sato, importante colega, chamou de conhecimento prático, né, dos trabalhadores, né? Então tem vários com diferentes denominações, né? Então, por que considerar a experiência ou esse conhecimento prático? Não apenas levar em conta, mas tomar ele como ponto de partida nas investigações, né? Essa é uma questão. Por quê? Mas os trabalhadores estão imersos em ideologia. Eu vou tomar são do senso comum, e aí está atravessado da ideologia, inclusive da ideologia dominante, né? Mas quem não está? Que grupo social não está também imerso na ideologia, e também na ideologia sofre influência da ideologia dominante, né? Então, né, por quê? Porque os trabalhadores, por mais que possam reproduzir, né, valores inclusive de ideologia dominante, pela condição dele, da situação de trabalho, ele também produz uma reflexão e um conhecimento crítico daquela realidade. Ali também contém, né, um conhecimento crítico. Ali não contém apenas contém uma diversidade de dimensões desse conhecimento. Esse conhecimento, ele pode ser, essa diversidade de conhecimentos ali, ela pode ser complementar, mas ela também pode ser divergente entre os próprios trabalhadores. Ela não necessariamente só se complementa, ela pode ter compreensões, e tem compreensões diferentes. Vários trabalhadores vão defender, não, tem que ter a PLR para aceitar a PLR por metas, assim a gente vai ganhar mais, né? Outros trabalhadores vão apresentar uma visão crítica, digamos, a isso. Essa posição pode, hoje, de aceitar, de condicionar, pode ser dominante, né? Mas também ali está presente uma outra, entre o universo dos trabalhadores. Nós buscamos avaliar o conjunto delas e considerar, a partir da perspectiva da crítica presente, né, do conhecimento dos trabalhadores, um conhecimento que muitas das vezes nós só vamos alcançar, né, na proximidade com eles, né? Sem ela nós não vamos alcançar, pelo menos no seu diversas dimensões que é possível a gente alcançar, porque nós não vamos alcançar ela, não temos esse desejo absoluto, né, de alcançar todas, porque muitas das vezes os trabalhadores vão se proteger, inclusive protegendo uma série de questões que eles desenvolvem entre eles, né, e guardar para eles. E isso eu acho importante dizer aqui, que nós reconhecemos, e mesmo quando alguns trabalhadores nos
confessam, né? Ou em entrevista, em depoimentos, formais ou informais, práticas de ações, e que a gente julga que aquilo é importante ficar com eles, nós não vamos divulgar isso de pesquisa. Vai ficar com eles, né? E se eles nos fizeram isso, fizeram em confiança, né? E sem pedir, inclusive, sem pedir que guarde isso. Alguns que o pesem guardem, né? Mas outros não. Às vezes falam e às vezes falam de forma, né, de uma reflexão que estão realizando, porque os trabalhadores não são meros informantes de pesquisa. O momento, né, o momento da entrevista individual ou coletiva é um momento de reflexão, é um momento onde muitas das vezes eles estão pensando aquilo pela primeira vez, ou pelo menos aquela ideia ele está buscando sistematizar, né, pela primeira vez, né? A vida dos trabalhadores é uma vida corrida, é uma vida de trabalho, né? E a vida de descanso, e muitas das vezes o descanso nem compensa, né, o desgaste produzido e tal. Então, o momento que tem numa entrevista é um momento também de sua reflexão, de pensar. Então, é um momento ativo, não é um momento passivo que ele esteja simplesmente informando, né? Você gostaria de comentar alguma coisa sobre essa construção da aproximação, da relação do pesquisador com o trabalhador, porque é um momento, assim, se não for construída uma relação de confiança, torna-se, você não vai ouvir sim. o relato do ponto de vista deles. Nesse teu trabalho, como que vocês costumam trabalhar esse momento dessa... Nós, como eu te disse antes, né, nós procuramos, eu assim, quero fazer um parênteses, falo nós, primeiro porque não estou sozinho, não me vejo sozinho nessa empreitada. Eu posso estar falando aqui, mas não estou falando em nome de todos, porque não tive a chancela, né, de todos. Se os colegas que participam concordarem, aqueles que eles discordarem, é responsabilidade minha, né? Os erros são responsabilidade ou equívocos meus, né? Mas continuo falando na primeira pessoa do plural, né? Por não entender como isso uma construção minha, individual, né? Muito pelo contrário. Bom, mas como eu disse antes, a gente procura identificar nas próprias lutas dos trabalhadores elementos, né, que possam se generalizar, né, nos processos de enfrentamento, de resistência, né, e de modo que possam se generalizar. E buscamos nos aproximar desses segmentos de trabalhadores, né, e de suas organizações sindicais, né, ou não, né. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples, né. Das organizações sindicais, mesmo das organizações sindicais, porque a compreensão predominante, né, nos sindicatos é a compreensão de que, ao apresentar uma demanda, né, uma solicitação para investigação, que os pesquisadores é que vão realizar, né, a pesquisa. E eles vão só colher, digamos, os resultados, né? Receber os resultados de especialistas, né? Para utilizar aqueles resultados na negociação com as empresas, ou com um grupo de empresas, ou mesmo as reivindicações junto ao INSS, ao Estado, de modo geral, né? Então, há também uma compreensão predominante, né, no sindicalismo, de modo geral, né, de delegar, então, aos pesquisadores o monopólio da produção do conhecimento, né, e eles vão ser os agentes da transformação, né, a partir desse conhecimento, né.
E eles podem decidir em que momento utilizar, em que momento não utilizar, como, né? Então, há uma... E nós procuramos, nesse processo, né, ser um processo também de reeducação mútua, tanto de nosso quanto dos próprios trabalhadores, de apresentar claramente, olha, nós buscamos aqui uma construção dialogada e onde os sindicalistas, outros trabalhadores participam também dessa construção, né? Construção do conhecimento, né? E da intervenção, né? Não é um processo automático, porque é um processo contínuo de idas e vindas, de aprendizado mútuo, né? Também nós sabemos que tem realidades diferentes, os trabalhadores estão envolvidos e os diretores sindicais envolvidos em múltiplas atividades, ações, mas os pesquisadores também, né? Estão envolvidos em... Os tempos são diferentes, né? Os tempos de resposta que as direções sindicais têm que dar são quase que imediatos, né? Para determinados problemas, né? Para suas pautas. Os nossos tempos de pesquisa são longos, né? Muitas vezes longos, ou longos em relação a essas respostas que os trabalhadores têm. Então, há dificuldades, reconhecemos e estamos reconhecendo ao longo desse processo vários, né? Então, não é também uma coisa definida no seguinte, assim, sem isso não fazemos, né? Então, é um processo que busca reconhecer, digamos assim, essas diferenças, essas assimetrias, né? Que busca identificar, inclusive, que há sim uma chancela, inclusive social, né? De que dos pesquisadores como agentes, né? Da produção, da construção desse conhecimento, e a gente busca marchar, né? Numa direção diferente. Mas, assim, temos com dificuldade, nem todos podem, porque também entre os trabalhadores, muitos não podem se manifestar abertamente, né? Então, no livro, por exemplo, nós buscamos uma experiência de elaboração conjunta dos escritos, né? Dos capítulos, de uma elaboração conjunta, pesquisadores com trabalhadores. Acho que a gente está citando o livro agora pela primeira vez aqui na conversa. Apresenta para o... Nós já tivemos, em outros momentos aqui no fórum, o lançamento do livro. O título é... Em que é? Saber Operário, Construção de Conhecimento e Luta pela Saúde. Acho que é esse o título. O livro está organizado por você... Por José Marçal Jackson Filho, a Mara Takahashi, a Kátia Reis de Souza e o Lucas Bronzato. Então, o livro foi editado pela UCTEC. Nós já tivemos aqui no Fórum AT, quando do lançamento do livro, um momento de lançamento, eu não lembro mais se estavam participando alguns dos autores convidados, né? Tinha o Juvenal, do Sindicato dos Petroleiros, ali da Baixada Santista, a própria Mara, o Marçal, enfim. Então, temos alguns momentos já do livro registrados aqui no canal YouTube do Fórum, que vai registrar também agora essa tua entrevista. Mas fala um pouco dessa produção e desse trabalho. Isso, o livro resultou dessa iniciativa, né? Dessa iniciativa de um grupo que começou assim, do que se chamou de rede, né? Mas assim, esse é um nome ainda sem, só dar um nome a esse grupo que se articulou, né? Sem nenhuma pretensão maior, né? Um grupo que se identificou pela proximidade e afinidade de questões, de conflitos e de interrogações e de querer, digamos assim, afirmar determinados caminhos, por mais que se vá construindo
né, esse caminho em direção aos trabalhadores, né, e com os trabalhadores. Partiu de uma primeira oficina que a gente realizou em 2016, né, no final de 2016, lá na Fiocruz, e o livro resulta, mas propriamente, de uma oficina que a gente realizou em maio de 2019, então antes aí da pandemia, onde ali a gente já tinha um conjunto de problemas que foram apresentados por trabalhadores, né, principalmente por diretores de sindicatos, e reunidos, né, com vários colegas de diferentes instituições, né, de pesquisa, e que o esboço inicial, vamos dizer assim, partiu dessa oficina, onde a gente conseguiu ali, né, apontar um roteiro, né, de algumas pesquisas que já estavam em curso e de outras que estavam iniciando, né, ou que iniciaram a partir também de demandas apresentadas na própria oficina. Então, casos de câncer entre petroleiros, né, apresentados lá pelo Juvenal, né, diretor do Departamento de Saúde do Sindipetro do Litoral Paulista, né. Ele já vinha apresentando isso há algum tempo, em alguns encontros, até na Fundacentro, em São Paulo, né, e a partir dali um grupo se conformou para iniciar, digamos assim, essa iniciativa, e isso resulta em um dos capítulos do livro, né, com a assinatura, com a autoria do próprio Juvenal, né. Uma outra também entre os petroleiros, uma série de políticas de gestão, né, na Petrobras, que foram demandas do Sindipetro do Rio de Janeiro, do Sindipetro também de São José dos Campos e do Sindipetro do Litoral Paulista, né, que estavam envolvidas com medidas de organização do trabalho, medidas, por exemplo, relacionadas à segurança, né, mudanças nas taxas, né, taxas de acidentalidade, taxas de ocorrência de acidentes, né, organizações e métodos que estavam sendo implantados, né, que foram implantados, né, que envolviam, né, diferentes repercussões em termos de segurança, em termos de sofrimento para os trabalhadores, e que foram apresentados por esses sindicatos, e que também se conformou um grupo, e que está traduzido em um dos capítulos, com a participação tanto de sindicalistas de São José dos Campos, como do Litoral Paulista. Dois outros capítulos com os metalúrgicos de Campinas, né? Esses estão assinados por pesquisadores, mas passaram pelo crivo, né, de diretores e outros trabalhadores lá. Aí nós temos uma questão: muitas das vezes eles não podem se manifestar abertamente, né? Alguns trabalhadores estão ainda, né, em fábrica, né? E nós temos que considerar, digamos assim, né, todas essas múltiplas diversidade e realidade, né? E buscando validar, digamos assim, então, esse conhecimento. E observar isso no texto sem poder revelar, né, a participação, né, ali na autoria. No livro tem 2 capítulos, um até assinado pelo um advogado do sindicato, e o outro pela ECREA, que foi médica, inclusive, no ECREA Brava, nos sindicatos metalúrgicos, né? Depois da trajetória, né, como médica no Sereste, Piracicaba e tantas outras atividades. E tem um capítulo assinado pelo Leonardo, que é um dos resultados também do seu doutorado, né, em saúde pública, conosco lá na ENSP, que trata
um pouco mais dessa questão teórico-metodológica, né, na própria relação da construção do conhecimento, que faz um pouco a apresentação do grupo sindical, ali da trajetória dele, das experiências, né? E eu lembro que isso foi um dos primeiros encontros, ainda lá em 2018, que tivemos lá em Campinas, com os sindicalistas lá. Quero fazer aqui uma menção que o Leonardo fez na sua tese, uma menção a Eliezer, falecido durante a pandemia, um trabalhador importante da origem da pastoral operária, militante durante várias décadas lá desse sindicato, desde a oposição sindical, lá no início do final dos anos 70, início dos anos 80, lá em Campinas, né, e que depois conquistaram o sindicato em 84, né? Quero fazer aqui então aproveitar e não passar em branco, deixar essa homenagem, né, importante ao Eliezer, né? Tem outras contribuições, né? Tem uma de um grupo de colegas lá da Fiocruz que trabalham com agentes de endemias, né? Um grupo grande que também desenvolve esse trabalho também de abordagem, né? Então o texto está assinado por vários sindicalistas. Entre os trabalhadores de agentes da endemia tem vários sindicatos, não apenas um, são vários que atuam, né? E que buscam representar esses trabalhadores. Então tem vários ali também que assinam isso aí é outro desafio também, como, né, porque você tem muitos sindicatos atuando, principalmente no serviço público, sobre a mesma base de trabalhadores, né, sindicatos às vezes de centrais sindicais diferentes, né, que tem questões entre si, mas que a gente busca, inclusive, a partir das questões, né, da relação trabalho e saúde, unificar, né, ver. Então, é uma outra realidade também na própria relação com os trabalhadores. O livro está dividido em 3 partes. Uma primeira parte trata das questões mais teórico-metodológicas, né, nessa discussão da construção, né, compartilhada de conhecimento e intervenção. Há também ali algumas abordagens que vêm sendo desenvolvidas em relação a instrumentos e técnicas, né, com docentes na universidade. O grupo da minha colega lá na Fiocruz, o nome do grupo é Sínteses, né, um grupo de pesquisa, Kátia Reis e vários outros colegas que assinam esse texto, trazendo, né, essas técnicas que têm sido desenvolvidas nas suas pesquisas com docentes na universidade, né, que partem, inclusive, do modelo operário italiano, né, mas adequado à realidade desses trabalhadores, né, docentes na universidade. Essa primeira parte tem uma parte que trata de estudos empíricos, eu citei aqui a do câncer, a dos métodos de gestão, a dos metalúrgicos, a de agentes de endemias. Tem um outro estudo entre os petroleiros também, da Baixada Santista, que isso é uma importante iniciativa de unificar a ação sindical entre os sindicatos dos trabalhadores próprios, efetivos da Petrobras, com os terceirizados, né? E eles, desde 2018, 2019, instituíram uma tabela salarial unificada, né? Inclusive uma ação conjunta desses sindicatos com uma comissão de desempregados em Cubatão, né? Então, essa iniciativa, essa experiência está retratada também num capítulo protagonizado, tem vários autores, mas protagonizados ali pelo Hugo Pinto de Almeida, que recentemente sobre esse tema defendeu o doutorado, e a Thaís Esteves, né, que iniciaram lá esse trabalho. Também resulta dessa oficina, né, que eu referi aqui, de maio de 2019, que foi uma demanda ali apresentada, surgiu ali e a gente tomou isso como um problema, como uma questão, né? E há um terceiro bloco que
questões que apareceram durante a pandemia, que o livro estava sendo, então vamos tratar também dessas questões, à medida que não somos nós que elegemos os problemas, né? Ou seja, os problemas estão aí, não somos nós que elegemos. Nós podemos, eles aparecem entre nós, podemos assumir ou não, né? Mas assim, né, eles são colocados, né, diante, digamos assim, dos pesquisadores, né, e diante dos próprios trabalhadores, dos próprios sindicalistas, né, também, né, reagem a problemas que são colocados muitas das vezes pelos próprios trabalhadores de base. Então tomamos isso. Então tem capítulos que tem a discussão direta sobre a questão da pandemia, a emergência, a discussão não só no Brasil, mas internacional também, trazendo, por exemplo, como a produção de vírus mortais está relacionada ao próprio processo de produção no capitalismo. Então, essa é uma questão, assim, e esta é uma questão para a saúde dos trabalhadores, porque nós estamos falando de produção e de trabalho. Ou seja, não existe desfecho em saúde que passe fora das questões de saúde dos trabalhadores, né? Não há. Por isso, a saúde do trabalhador, ela deveria assumir o centro na saúde pública, né? O centro na saúde pública, né? E não como um item, ou uma caixinha, né? E há capítulos, né, ali que tratam dessa questão, assim, como a forma de produzir, né, no capitalismo, inclusive a produção de animais, né, e as formas intensivas, né, em escala global, né, também são formas de produção de vírus, e vírus mortais. Facilitar essa urgência, né, passa isso, essa transição, né, essas zoonoses, as transferências zoonóticas, né? Então, essa que são, os estudos apontam, que são estudos, inclusive, da OMS, e estudos que apontam que desde de 1934 a 2012, se estou lembrando aqui do estudo, 75% dos vírus que surgiram foram vírus dessa transferência zoonótica, né? E você tem o avanço do capitalismo para diferentes áreas, na África, na Ásia em especial, né? Tem isso. Também é um avanço pela procura de proteína animal, né? Você tem a expulsão da população que vivia de sua subsistência, né? Ali a expulsão, né, todo o investimento para a chamada savana africana, a mineração, guerras também na África expulsam a população, todo o processo de avanço na Ásia, né, não precisa se mencionar, a transferência enorme de populações do campo, né, para cidades. Então, esse processo todo, ele é muito importante, porque isso passa, né, isso tem ocorrido epidemias e pandemias ocorrendo isso, e é pouco, né, colocado, e se tenta ver os efeitos, né, que trazem muitos, mas perdendo-se de vista, né, a própria forma da origem, né, como é que se produz, né, e que se geram esses vírus pandêmicos, né, com potencial pandêmico. Esse teu comentário, eu queria aproveitar, a gente está caminhando para o encerramento aqui, mas assim, quando a gente pensa as intervenções em vigilância em saúde do trabalhador, uma das coisas que a gente destaca é a importância de tentar uma resposta de integralidade, uma resposta que não só ajude a lidar com o que emergiu, com a manifestação que teve, né, mas também intervenha na forma como estão se dando essas exposições e nos processos macropolíticos, econômicos que deram origem a esse processo, né? As macrocausas. E nem sempre a gente consegue agir nas 3 dimensões, mas é importante situar. Eu queria primeiro fazer um comentário, assim, você
fez um apanhado geral do livro, que para quem assistia a gente aqui, eu queria só reforçar assim, que é um belo arrazoado para justificar que você que estiver assistindo esse vídeo, compre o livro, leia o livro e leve esse debate que perpasse essas três partes que compõem o livro e que o Pina destacou para a gente. E aí eu queria te passar, Pina, para você fazer seu comentário final de encerramento. Sinta-se à vontade, inclusive se quiser terminar cantando algum samba. Eu gosto de samba, mas não sou nenhum cantor, nem toco algum instrumento. Tem vários colegas que aprecio enormemente que desenvolvem essas habilidades. Mas antes disso, eu queria fazer 3 observações que me faltaram aqui. Né? E que, primeiro, o livro também, ele traz, além desse diálogo, ele traz o diálogo com a arte. E ele está entre os capítulos, são intercalados por vários poemas, né? E isso é uma contribuição enorme, inclusive, de um coletivo Trunca, de poesia, né? E que um dos organizadores, o Lucas Bronzato, é poeta, professor em saúde pública, né? Fez o mestrado lá na ENSP, né? E foi assim que a gente conheceu ele também a partir do Fórum de Estudantes, né? Então esse registro aqui, e foi feito toda uma mobilização, né, desse coletivo de poetas, de propor, né, em diálogo conosco, quais os poemas entrariam, né, a forma, então, ele vai estar também recheado, digamos assim, dessa. Tem um capítulo que é um capítulo de crônicas, assinado pelo Lucas, que as crônicas partem de casos ou causos, né, das pesquisas, de algumas das pesquisas, né, que ele recolheu e transformou em contos, né? Então são 4 lá, ele faz uma apresentação. Então o livro também tem essa incorporação. O outro, dizer que esse foi o processo de elaboração, foi um processo coletivo, não apenas envolvendo os organizadores, né? Eu, Marçal, a Mara, a Kátia, o Lucas, mas envolvendo o conjunto, porque a circulação dos textos antes da sua finalização circulou no grupo. Então, todos participaram e comentaram, né? E foram os pareceristas, né? Dos capítulos dos colegas, né? Então, houve uma circulação, né, entre o grupo, de todos os capítulos circularam, com contribuições, né, até chegar à versão final. Então, não apenas esse diálogo nos próprios autores, mas também com os demais autores dos outros capítulos, esse processo colaborativo. E o último, né, aspecto, né, que ele é um processo em andamento, ou seja, as pesquisas ali são parte de um conjunto de atividades que prosseguem, né? Uma das melhores apresentações e sínteses do livro foi feita numa matéria sindical, no Sindicato dos Petroleiros. Eu não vou lembrar aqui o título, né? Mas a forma como eles apresentaram o livro e retrataram os capítulos em que os diretores lá do Sindipetro, né, de vários, participaram, é muito interessante. Eles mesmos construíram, fizeram, e eu queria fazer esse registro aqui, porque isso é muito importante, são, né, os desdobramentos, os efeitos, as continuidades, né, desse processo. Esse processo também continua como uma das abordagens que você me referiu aí, né, do Laboratório de Mudanças, continua o desenvolvimento da pesquisa lá no Sindipetro do Litoral Paulista, né, o próprio trabalho em relação à terceirização, muitos que prosseguem, né, que continuam. Por fim, quer dizer, tentando atender o que você me pediu, não, sem cantar, mas assim, só dizer, eu utilizo muito nas aulas
para uma discussão sobre determinação, né, histórica e social do processo de saúde e doença. Em geral só se fala social, né, mas a determinação histórica no sentido da contradição, dos conflitos, dos enfrentamentos, né, porque eles é que também estão determinando, né, esses processos, né, suas respostas, resposta dos agentes, resposta do Estado, respostas, né. O samba é quase que uma marcha, né, de 1948, né, do Wilson Batista. Então, para tentar atender, sem cantar, já que não tenho essas habilidades, um pouco a tua solicitação, e assim encerrar com um samba e um comentário, né, que eu utilizo, gosto muito e utilizo frequentemente nas aulas, né, para incluir a discussão de determinação histórica e social do processo de saúde e doença. Né. Não é propriamente um samba, é quase uma marcha, composto pelo Wilson Batista, né, e parece uma das obras muito importantes do ponto de vista de crítica social, né. Curtinha, uma marcha, ele chama-se Pedreiro Valdemar. Vou falar um pouco aqui os versos. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada, troma o trem da circular, faz tanta casa e não tem casa para morar. O Valdemar, que é mestre no ofício, constrói um edifício e depois não pode entrar. Você conhece o pedreiro Valdemar? Não conhece, mas eu vou lhe apresentar. De madrugada toma o trem na circular, faz tanta casa e não tem casa pra morar. Leva a marmita embrulhada no jornal, se tem almoço nem sempre tem jantar. O Valdemar, que é mestre no ofício, constrói um edifício e depois não pode entrar. Então, assim, esse samba de 1948, veja que ali estão todos boa parte dos determinantes sociais da saúde que estão consagrados na Lei 8080 de 90. Está o trabalho, né, pedreiro, está o transporte, né, o trem, está a alimentação, né, ou a nutrição, né, a marmita, né, embrulhada no jornal, é um outro verso que tem na canção, né, ou seja, vários determinantes, né, do processo de saúde e doença que foram consagrados, né, como direito, né, consagrados na legislação, reconhecidos, né, na legislação, estão lá presentes. Mas tem uma dimensão que não entrou e é quase que impossível entrar numa legislação, numa sociedade com as crivagens de classes sociais que nós temos, que eu pergunto isso para os alunos, né? Os alunos, em geral, falam, os alunos falam, constroem um edifício, em geral falam assim, constrói um edifício e depois não pode entrar, que é verdade, né? Na sua imensa maioria é verdade. Mas tem um outro também que tem um sentido parecido, faz tanta casa e não tem casa para morar. Então essa é uma contradição já registrada ali, já é antes, mas registrada ali em 1948 e permanece, né? Que percorre, digamos assim, estruturalmente, né, os determinantes, né, e que dificilmente a legislação vai reconhecer, porque significa negar a própria desigualdade, né, entre as classes sociais presentes no Brasil e no mundo, né, não só aqui, mas que tem o trabalhador no centro, porque é o trabalhador que produz a riqueza, né, na sociedade. E é ele que deve se apropriar, e a sua luta tem que caminhar nessa direção. E essa mesma direção é a dimensão da defesa da saúde. Bom, a gente não podia encerrar de forma melhor, né?
Pina, muito obrigado. Nós vamos editar e disponibilizar e a gente volta a conversar aqui a respeito. Mas muito obrigado. Obrigado E parabéns pelo trabalho. Uma maravilha de conversa aqui.